Eu sei que estamos vivendo em um período difícil, um período de pandemia. Estamos todos aprisionados dentro de casa, com os filhos. Muitas vezes você perdeu o emprego, ou seu marido, ou vice-versa. Então é uma situação bem difícil. Quantas pessoas que estão perdendo empregos? A ansiedade aumenta porque a preocupação cresce. E aí vem aquele desespero, o medo, não sabendo o que fazer. Mas eu quero contar hoje a história de Jonas, homem de 42 anos, nasceu no interior de São Paulo, na cidade de São João da Boa Vista, com apenas 90 mil habitantes. Jonas ele teve um passado sombrio, só que ele conseguiu vencer os traumas da vida. Quando eu tinha meus 6 anos de idade, presenciei a morte do meu pai através do suicídio. Era uma manhã de domingo. Estava no quintal brincando de bola, minha mãe preparando o almoço, e vi meu pai pegar uma corda, amarrar na árvore, lançar no pescoço e se jogar. Vi meu pai se bater por alguns minutos e, no fim, o corpo estava intacto, com os olhos entreabertos e a língua do lado de fora com um semblante de tristeza profunda. Até hoje lembro daquela cena de tormento. Perdi as contas de quantas vezes tive pesadelos. Minha mãe, ao presenciar meu pai pendurado naquela árvore, começou a gritar com aquela voz que penetrava na alma. Até hoje lembro nitidamente o som assustador. Foi horrível. Sou o filho mais novo, tenho 3 irmãos com pais diferentes. Lembro de quando meu pai chegava bêbado em casa, agredia minha mãe com chutes e socos. Eu não podia fazer nada porque, além de ser pequeno, ele era capaz de matar todos nós. Minha mãe vivia com medo e tinha receio de separar, sempre havia ameaças. Naquele dia que meu pai tirou a vida, senti um alívio imediato, que Deus me perdoe, mas senti. Estava cansado de presenciar minha mãe ser machucada fisicamente e psicologicamente. Por outro lado, as despesas de casa ficou por conta dela. Ela nunca tinha trabalhado na vida e acredito que foi muito difícil carregar toda essa responsabilidade. Lembro que meu pai dizia: "O que você pensa, vagabunda? Tem que ficar em casa para cuidar dos teus filhos. Lugar de mulher é atrás do fogão." Passou na minha cabeça diversas vezes em matar meu pai. Não aguentava mais aquela vida, não aguentava mais ver minha mãe sofrer tanto. Tudo isso ficou registrado na minha memória e eu não gosto nem de lembrar. Passa um filme, vem pensamentos, sentimentos de revolta e raiva. Minha mãe nunca tinha trabalhado e precisava trazer o sustento de casa. Ela começou a lavar e passar roupas para fora. Teve dias que passamos fome e perdi as contas de quantas vezes comemos farinha com água. Hoje entendo por que dormíamos mais cedo. Não tínhamos o que comer. Vida miserável. Eu tinha que fazer alguma coisa para mudar de vida, para mudar a vida da minha família. Eu não aguentava mais viver naquela miséria. Resolvi sair de casa quando tinha meus 18 anos. O dia da minha partida levei apenas 2 peças de roupas na sacola de mercado, com a certeza que iria vencer na vida. Naquele dia, meu coração estava apertado, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer isso. Despedi da minha mãe, dos meus irmãos, e lembro que minha mãe chorava copiosamente. E as minhas lágrimas rolavam no meu rosto. Peguei carona com o vizinho que estava indo para a capital. Com a economia da minha mãe, levei os trocados que dificilmente poderia comprar uma boa comida, muito menos ter um local para passar a noite. Mas foi o que a minha mãe tinha. Passei 12 dias debaixo de um viaduto, com fome, frio, e dormia todas as noites em uma folha de papelão. Todos os dias procurava emprego, e nada. Quanto mais tempo passava, mais sujo ficava, e o odor forte que nem eu mesmo aguentava. Cada dia ficava mais difícil de arrumar um emprego decente. Já estava deprimido, abatido, fraco e com muita fome. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Senti os meus órgãos serem consumidos pelo meu próprio corpo. Acredito ter perdido mais ou menos uns 12 quilos. Parecia que estava dentro de um saco. Até amarrei um barbante na cintura para segurar. Tive vontade de voltar para casa, de verdade.
só que não tinha como voltar, porque eu estava sem dinheiro. Eu pensava assim, o que eu fiz da minha vida? Ou seja, estava no beco sem saída. Quantas e quantas vezes julguei moradores de rua, senti na pele e aprendi, de verdade, que não devemos julgar. Na madrugada de sábado, chegou um homem que apresentava ter uns 52 anos e ofereceu trabalho no tráfico de drogas. No primeiro momento recusei, porém meu estômago doía de tanta fome que corroía a alma. Naquela noite pensei que iria morrer, de tanta dor, de tanta fome. Meu corpo ficava todo arrepiado, com calafrios. No dia seguinte apareceu aquele mesmo homem dentro de um carro luxuoso que tinha acabado de estacionar. Fui até ele, minhas pernas estavam bambas de medo e ao mesmo tempo fraco de fome. Aceitei aquele emprego e em seguida ele me deu uns trocados para comprar um pão com mortadela, que foi a melhor refeição que comi em toda a minha vida. E iniciei minha vida no mundo da criminalidade. Cada dinheiro que entrava ficava fissurado. Já estava morando em um apartamento bom e era ali que a cocaína e a maconha ficavam. Em menos de um ano fui pego pela polícia e fiquei detido por 3 anos. Nesse período dormi com 15 detentos em uma cela pequena que mal cabiam 3 pessoas, além do mau cheiro e ratos. Vivi um verdadeiro inferno. Após 3 anos recebi liberdade e jurei para mim mesmo que jamais voltaria para aquela vida, custe o que custar. Voltei para a rua e ofereci cuidar dos carros em troca de uma gorjeta. Com a economia, comprei 10 garrafas de água e comecei a vender, mas continuei cuidando dos carros. Consegui vender todas as garrafas e duplicou meu faturamento. Fiquei super animado. Comprei mais garrafas de água e continuei as vendas. E assim fui levando a minha vida. Comecei a fazer amizades com várias pessoas no sinaleiro, porque geralmente a maioria iam e voltavam do trabalho naquele mesmo trajeto. E foi nesse período que descobri que gostava de vender. Porém, não queria passar o resto da minha vida trabalhando na rua, até porque saí da pequena cidade em busca de uma vida melhor. Procurava emprego no comércio e nada, sabia que era reprovado por causa da minha ficha no crime. Fiz amizade com um empresário que tomava café do outro lado da rua e sempre trazia um lanche para mim. Considero ele um anjo na minha vida. Ele sempre parava para conversar e começou a conhecer um pouquinho da minha história. Em uma quinta-feira, na semana do Natal, ele levou uma cesta básica, a coisa mais linda. Tinha várias coisas gostosas e um panetone que nunca tinha comido. Em seguida, ofereceu um emprego na sua empresa com a função de serviços gerais. Olha, nesse dia parecia que tinha ganhado na loteria. Até senti minhas lágrimas escorrer no rosto. Agradeci imensamente a Deus por este lindo presente. Comecei a trabalhar feliz da vida. Era o meu primeiro emprego de verdade. Trabalhava com muita dedicação e me dava bem com todos. Comecei a ganhar prêmios pelo serviço e o cargo começou a mudar. Após 15 anos, fui para a diretoria da empresa. Foi suado, mas fui. Hoje sou casado, tenho uma mulher linda, 2 filhos e moro em uma cobertura no bairro de classe A. Comprei uma casa para minha mãe aqui na capital e contratei uma secretária do lar para ajudar nas tarefas de casa. Todos os meus irmãos se formaram e têm uma vida estável. Eu poderia ter continuado no mundo da criminalidade, porém a prisão me fez repensar na vida e decidir iniciar uma nova história. Você pode estar passando por uma situação bem difícil. Você às vezes não sabe o que fazer, bate um desespero ou ao mesmo tempo um medo. Mas eu te digo, tudo há uma chance. Todo ciclo há um começo. Um ciclo se fecha, mas outro se abre. Então, não desista. Siga em frente. Você nasceu para ser feliz. E bola para frente.